Hoje é a palavra da segunda metade do Salmo 25. O texto de hoje fala sobre a súplica pela salvação daquele que percebeu que, por causa do pecado, é um pecador que não tem escolha a não ser morrer eternamente. Então, o que diz a palavra? Hoje queremos investigar sobre isso e compartilhar a graça. Primeiro, o texto de hoje fala sobre a súplica pela salvação daquele que percebeu que, por causa do pecado, é um pecador que não tem escolha a não ser morrer eternamente. No texto de hoje, Salmo 25, 11 e 15, diz: Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente olham para o Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. O que vocês acham? Alguma vez vocês já pensaram que as suas próprias iniquidades são mais numerosas que uma montanha e são graves? Não. Vocês estão dizendo que ainda não pensaram nisso nem uma única vez? Se houver alguém assim neste lugar, espero que você se reflita no espelho da lei. Porque a lei de Deus foi dada para esse propósito. Sobre isso, Paulo diz o seguinte em Romanos. Em Romanos 7:9 diz: E eu, na algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Aqui, lei e mandamento referem-se à lei de Deus, isto é, à palavra de Deus. Ou seja, quando ele não entendia a palavra de Deus anteriormente, ele também não sabia bem o que era o pecado, por isso pensava que receberia a salvação e entraria naquele reino dos céus. Mas, ao perceber o que era o pecado através da palavra de Deus, as iniquidades que o próprio Paulo havia cometido enquanto vivia reviveram grandemente, e Paulo veio a saber que era um pecador que, por causa de tais iniquidades, receberia o julgamento de Deus e não tinha escolha a não ser morrer eternamente. Portanto, se houver alguém neste lugar hoje que ainda não percebeu que é um pecador que não tem escolha a não ser morrer eternamente devido ao pecado, por favor, reflita-se nesta palavra da lei. Então, você passará a saber e perceber que as iniquidades que cometeu enquanto vivia até agora são mais numerosas que uma montanha e são graves. Não, ao perceber que é um pecador que não tem escolha a não ser morrer eternamente devido a tantos pecados, a pessoa passa a gemer e lamentar. Descobre-se muito facilmente a própria aparência de inveja, ciúme, raiva, ira, ressentimento, fraude, engano, traição, libertinagem e orgulho, e de não conseguir perdoar outra pessoa, não conseguir ceder, não conseguir ser atencioso, e sempre odiar e enfurecer-se, e de não conseguir amar a Deus fervorosamente e não conseguir amar o próximo como a si mesmo. Não, por causa dessas tantas iniquidades, sabendo que recebo o julgamento de Deus e sou um pecador que não tem escolha a não ser morrer eternamente, a pessoa passa a lamentar e gemer. Agora Davi também, por causa de tantas iniquidades, sabendo que recebe o julgamento de Deus e é um pecador que não tem escolha a não ser morrer eternamente, está lamentando e gemendo. Também aqui, teu nome refere-se ao amor pactual e à fidelidade de Deus, etc. Ou seja, Deus, desde antes da eternidade, estabeleceu um plano de salvação para nos salvar, seres humanos, e tem trabalhado diligentemente. Não, Deus deu muitas alianças nesta Bíblia de que salvaria tais seres humanos, e para cumpri-las, está fazendo o seu melhor mesmo neste momento. Não, porque Deus é santo, fiel e todo-poderoso, ele certamente o realizará e o alcançará. Em outras palavras, aqui teu nome refere-se a todas essas coisas de Deus. Ou seja, Davi, para a sua salvação, está confiando neste nome de Deus. Por exemplo, ele não está pedindo para ser perdoado por causa da própria bondade, orgulho ou mérito de Davi. Pelo contrário, ele está pedindo para não olhar para a insuficiência, falta, teimosia ou rebeldia do próprio Davi, mas para perdoar apenas por causa do nome de Deus. Se não fosse assim, e se Deus julgasse o próprio Davi que confia no nome de Deus, Deus seria um mentiroso, não seria fiel e seria como um ser de sangue frio. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Aqui,
Qual é o homem que teme ao Senhor? É uma pergunta retórica, não esperando nenhuma resposta, mas sim enfatizando a resposta esperada. Ou seja, Deus salvará quem quer que seja que tema devidamente ao Senhor do pecado, da morte e da destruição. Então, que tipo de pessoa é aquele que teme ao Senhor? Aqui, aquele que teme ao Senhor é, primeiro, uma pessoa que acredita que Deus existe, acredita também no seu domínio e governo, e espera, deseja e anseia por todas as palavras que Deus prometeu. Ou seja, Deus, conforme visto através desta Bíblia, prometeu enviar o seu Filho unigênito para nos salvar, seres humanos, do pecado, da morte e da destruição e fazê-lo morrer derramando sangue pendurado na cruz, para que todo aquele que crer nisso seja removido de todo o pecado e seja salvo. E refere-se àquele que crê, espera, deseja e anseia por isso. Precisamente a tal pessoa, em relação à salvação, ele instruirá o caminho que deve escolher. Aqui, o caminho que deve escolher refere-se ao mérito do sangue de Jesus Cristo, o único caminho que leva à salvação. Também aqui, instruirá, ensinará, significa lançar, ensinar, fazer a chuva cair. Ou seja, para aqueles que esperam, desejam e anseiam pela promessa da salvação, Deus de fato ensina o que devem escolher nessa salvação, mas ele não ensina de qualquer maneira. Como se lançasse tal pessoa no mérito do sangue de Jesus Cristo, como se fizesse a chuva cair daquele céu, ele instruirá concedendo grande graça. Ele instruirá de tal forma que a pessoa absolutamente não possa rejeitar ou resistir, finalmente trabalhando para que ela possa alcançar a salvação. Então, o que acontecerá? A sua alma pousará no bem, e a sua semente dará a terra. Aqui, pousará, habitará, significa hospedar-se, passar a noite. Ou seja, como mencionado anteriormente, a pessoa que teme a Deus passará noites tranquilas enquanto viver nesta terra. Aqui, noite refere-se ao tempo de sofrimento e tribulação encontrado enquanto se vive nesta terra. Ou seja, a pessoa que teme a Deus, mesmo que encontre qualquer sofrimento ou tribulação inesperada, etc., enquanto viver nesta terra, estará em paz. Por que é assim? Por que Deus guardará e protegerá tal pessoa? Não, porque tal pessoa é um filho e povo de Deus a quem Deus ama tanto que até enviou o seu Filho unigênito e o fez morrer derramando sangue pendurado na cruz. Não, porque tal pessoa sabe muito bem que Deus é o meu Deus, ela pode sempre estar em paz em qualquer situação. Não é verdade? Se Deus, que criou este mundo e todas as coisas neste universo e que dirige e governa todas as coisas criadas segundo a sua vontade, está comigo, do que terei medo e com o que me preocuparei? Portanto, a pessoa que teme a Deus pode sempre estar invariavelmente em paz em qualquer sofrimento e tribulação. Então, ela desfruta de bênçãos apenas nesta terra? Aqui, a sua semente refere-se aos descendentes espirituais obtidos através da pessoa que teme a Deus testemunhando e proclamando o Evangelho. Também aqui, terra refere-se ao novo céu e à nova terra, isto é, aquele reino dos céus. Também aqui, herdará é uma expressão que pressupõe a morte na cruz daquele Messias Jesus. Ou seja, aqueles descendentes espirituais, através do mérito do sangue do Filho unigênito, entrarão naquele reino dos céus e habitarão lá eternamente. Então, significa que apenas aqueles descendentes entrarão no reino dos céus e habitarão lá eternamente? Não é assim. Se a pessoa que foi evangelizada vier a entrar naquele reino dos céus, não seria claro que a pessoa que a evangelizou entrará ainda mais naquele reino dos céus? Não, aqui está se enfatizando precisamente isso. Esta pessoa que teme a Deus certamente entrará naquele reino dos céus e viverá lá eternamente. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. Aqui, segredo, intimidade, significa conselho, sugestão. Ou seja, Deus concederá a graça do conselho e da sugestão àquele que teme a Deus mencionado anteriormente. Então, que tipo de conselho e sugestão é? Sobre a salvação que Deus está realizando, ele o fará saber e perceber as coisas que está dizendo através desta Bíblia. Quem é o Messias, e também que ministério ele realizará quando vier, e também como é aquele reino, como é aquele povo, etc., etc., ele o fará saber e perceber. Aqui, especialmente, ele o fará saber e perceber a sua aliança. Aqui,
sua aliança refere-se à aliança de Deus que ele está dizendo através desta Bíblia. Ou seja, vendo esta Bíblia, diz que o Messias virá como a semente da mulher, como descendente de Abraão, e também como filho de Davi, e também à aliança dada a Jacó. Refere-se a todas essas alianças. No entanto, aqui sua aliança também pode se referir ao próprio Messias Jesus que vem a esta terra segundo a aliança de Deus. Ou seja, para aquele que teme a Deus, ele concederá a graça do conselho e da sugestão para que, quando aquele Messias Jesus vier a esta terra no futuro, ele possa reconhecer aquele Messias Jesus e possa crer nele. Os meus olhos estão continuamente olham para o Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Esta palavra agora está falando sobre a razão pela qual aquele que percebeu que, por causa do pecado, é um pecador que não tem escolha a não ser morrer eternamente, sempre olha para, deseja e anseia por Deus. Qual é essa razão? A razão é que ele tirará os meus pés da rede. Aqui, rede simboliza o poder do pecado, da morte e da destruição. Ou seja, Davi compara sua própria situação de não ter escolha a não ser morrer eternamente devido ao pecado a um animal pego na rede de um caçador. Não é verdade? Um animal pego na rede de um caçador, se alguém não ajudar, não pode sair de lá e certamente não tem escolha a não ser morrer. Isso significa que a situação de nós, seres humanos, é a mesma. No entanto, Deus nunca ignorará aquele que espera e deseja a ajuda de Deus de todo o coração e o fará escapar do poder desse pecado, morte e destruição. Também, como está suplicando aquele que não tem escolha a não ser morrer eternamente devido ao pecado? No texto de hoje, Salmo 25, 16-19, diz: Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram, tira-me das minhas aflições. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois são muitos e me odeiam com ódio cruel. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Aqui, solitário e aflito refere-se à solidão mental, isolamento, dor e aflição, etc., sentidos por aquele que percebeu que, por causa do pecado, é um pecador que não tem escolha a não ser morrer eternamente. O que vocês acham? Alguma vez vocês já sentiram tal solidão mental, isolamento, dor e aflição, etc.? Mas o problema é que ainda existem pessoas que não sabem absolutamente nada sobre essa solidão, isolamento, dor e aflição. Apesar de frequentarem a igreja há muito tempo, e apesar de serem pastores, presbíteros, diaconisas ou diáconos, existem pessoas que não sabem absolutamente nada sobre isso. Por que é assim? Provavelmente é porque tal pessoa ainda não percebeu que é um pecador que não tem escolha a não ser morrer eternamente devido ao pecado. No entanto, isso é um grande problema. Porque Jesus veio não para chamar os justos, mas os pecadores. Em Marcos 2:17 também diz: E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. A pessoa que pensa que está saudável nunca procura um médico, e apenas a pessoa que pensa que está doente passa a procurar um médico. Da mesma forma, a pessoa que pensa que é justa nunca procura Jesus, e apenas a pessoa que pensa que não tem escolha a não ser morrer eternamente devido ao pecado passará a procurar Jesus. Portanto, a pessoa que ainda não percebeu que é um pecador que não tem escolha a não ser morrer eternamente devido ao pecado pode ser uma pessoa que ainda não conheceu Jesus, que ainda não conhece o mérito do sangue de Jesus Cristo. Tal pessoa ainda é alguém que serve como escravo de Satanás e é muito provável que seja alguém que avance em direção àquele lago de fogo do inferno. Portanto, se houver tal pessoa, quando você for para casa hoje, espero que vá para um quarto privado sozinho e peça clamando: Ó Deus! Faze-me conhecer o pecado, e faze-me conhecer a minha libertinagem, dureza de coração, orgulho e rebeldia. Concede-me a graça de saber que sou um pecador que não tem escolha a não ser morrer eternamente devido ao pecado. De qualquer forma, a pessoa que percebeu que é um pecador que não tem escolha a não ser morrer eternamente devido ao pecado passará a clamar em meio a uma tremenda solidão mental, isolamento, dor e aflição.
As angústias do meu coração se multiplicaram, tira-me das minhas aflições, olha para minha aflição e para minha dor e perdoa todos os meus pecados. Aqui, angústias, aflições, referem-se à dor e à aflição do coração, etc., sentidos por aquele que percebeu que, por causa do pecado, é um pecador que não tem escolha a não ser morrer eternamente. Também aqui, aflição e dor é uma expressão sinédoque que representa a aparência de nós, seres humanos, vivendo em meio a todo tipo de sofrimento, tribulação, lamento e tristeza depois de termos pecado no jardim do Éden e, por causa disso, termos sido condenados por Deus. Isso, espiritualmente, também pode ser dito como uma aparência de viver solitária e isoladamente longe de Deus, como uma aparência onde aqui e ali inflama e o sangue e o pus escorrem. De qualquer forma, a pessoa que percebeu que é um pecador que não tem escolha a não ser morrer eternamente vem perante Deus na dor e aflição do coração e, derramando lágrimas e coriza, passa a clamar: Ó Deus! Tem piedade e misericórdia deste pecador! Não deixe este servo apenas assim e conceda graça. Através do mérito do sangue de Jesus Cristo, perdoa este pecador e salva-o. Passa-se a clamar assim: Olha para os meus inimigos, pois são muitos e me odeiam com ódio cruel. Aqui, inimigos, refere-se às forças de Satanás que, ao nos seduzirem, seres humanos, para pecar, como resultado, nos levam em direção ao pecado, à morte e à destruição. Não, vemos essas forças de Satanás mesmo neste momento à espreita de uma chance para me derrubar e me fazer pecar, e para arrebatar a minha fé e me levar ao pecado, à morte e à destruição. É o mesmo que também é dito em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Desta forma, nós, seres humanos, somos seres fracos e impotentes demais vivendo no meio de tais ataques e seduções de Satanás. Não, eles são seres tais que, ao nos odiarem e detestarem, nós, o povo de Deus, constantemente nos atacam e se lançam sobre nós. Portanto, Deus mesmo deve parar a sedução e o ataque deles e deve guardar e proteger o nosso povo de Deus. Com a minha própria força, nunca poderei lidar com eles. Não, com a minha própria força, não posso resolver este problema do pecado, nem entrar naquele reino dos céus. Portanto, Deus mesmo deve ajudar e resolvê-lo. Não, Deus mesmo, através do mérito do sangue do seu Filho unigênito, deve remover todos os meus pecados e deve me perdoar. Também, como está suplicando aquele que não tem escolha a não ser morrer eternamente devido ao pecado? No texto de hoje, Salmo 25, 20 e 22, diz: Guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Se traduzirmos esta frase novamente de forma literal, pode-se dizer: preserva a minha alma. Salva-me. Que eu não seja envergonhado. Porque eu me refugiei em ti. Aqui, guarda significa guardar, preservar, com o sentido de pedir para guiar a minha alma ao céu. Também aqui, ser envergonhado refere-se a cair naquele lago de fogo do inferno. Ou seja, esta palavra é uma súplica para que Deus salve a minha alma, a guie para aquele reino dos céus e não me deixe cair naquele lago de fogo do inferno. Mas o interessante é que ele coloca a razão e o fundamento para essa súplica em Deus. Aqui, na frente da frase, porquanto confio em ti, porque eu me refugiei em ti, a conjunção hebraica que é usada, esclarecendo essa razão e fundamento. Ou seja, a razão e o fundamento pelos quais Davi súplica para salvar a sua própria alma, guiá-la para aquele reino dos céus e não deixá-la cair naquele lago de fogo do inferno é porque o próprio Davi se refugiou em Deus. É verdade. Não há nada que a nossa vida possa apresentar perante Deus para receber a salvação de Deus. Porque o que a nossa vida fez perante Deus foi apenas iniquidade. Lembramos que apenas desde que nascemos, não, desde que estávamos no ventre materno, a nossa vida foi concebida em meio à iniquidade, e fomos lançados no meio de um molde transbordando de todo tipo de iniquidades, e no meio disso, crescemos comendo e bebendo todo tipo de iniquidades. Não,
Podemos ver que desde o momento em que acordamos de manhã, apenas pensamos em iniquidade, estendemos as nossas mãos para todas as iniquidades e avançamos em direção à iniquidade. Então, o que tal ser humano pode vangloriar-se e apresentar perante Deus? No entanto, alguma pessoa pode, descaradamente, vangloriar-se e apresentar a sua própria justiça, bondade e boas ações perante Deus. Deus. Naquela época eu realizei tal e tal boa ação. Você se lembra? No entanto, vemos que a lei de Deus declara que, mesmo que se guarde e cumpra todas as leis, se violar apenas uma, deve-se pagar o preço por esse pecado, e o preço por esse pecado é a morte. Em Tiago 2:10 também diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Ora, se não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Declara que qualquer pessoa que guarde todas as leis, mas ofenda em apenas uma, é o mesmo que ter transgredido todas as leis. Por exemplo, inveja, ciúme, contenda, engano, libertinagem, lascívia ou orgulho. Se apenas uma delas for cometida, essa pessoa deve pagar o preço por esse pecado, que é a morte, aquele eterno lago de fogo do inferno. Então, o que tal ser humano pode apresentar e vangloriar-se para receber a salvação de Deus? Para receber a salvação, não há outro caminho senão refugiar-se em Deus. Guardem a sinceridade e a retidão porquanto espero em ti. Aqui, esperar, olhar, significa esperar, desejar, ansiar, referindo-se a esperar, desejar e ansiar pelo Senhor para receber a salvação. Também aqui, sinceridade e retidão significam a fidelidade pactual e a retidão de Deus. Ou seja, para nos salvar, seres humanos, que não temos escolha a não ser morrer eternamente devido ao pecado, Deus desde antes da eternidade estabeleceu um plano de salvação e tem trabalhado com o seu melhor esforço para cumpri-lo. Vendo a Bíblia, ele deu muitas alianças. Não, Deus é uma pessoa fiel que certamente cumpre e alcança tais alianças, e ele é uma pessoa reta. Portanto, Davi, para receber a salvação do pecado, está esperando, desejando e ansiando por esta fidelidade pactual e retidão de Deus. Também aqui se pode saber que o que Davi está apresentando para receber a salvação do pecado não é a sua própria correção, bondade, boas ações ou méritos, etc., mas apenas a fidelidade pactual e retidão de Deus. Então, o que nós também devemos fazer para receber a salvação? Portanto, nós também, para receber a salvação, assim como Davi, devemos confiar apenas na fidelidade pactual e retidão de Deus. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Aqui, Israel nos lembra da promessa de bênção que Deus deu nos tempos antigos a Jacó no val de Jaboque. Também aqui, todas as suas angústias, refere-se a todas as situações em que nós, seres humanos, viemos a estar devido a termos cometido pecado. Ou seja, refere-se a todas as coisas, o sofrimento e tribulações sofridos nesta terra, o envelhecimento, a morte física e, depois de morrer, a morte eterna e o lago de fogo do inferno. Também aqui, redimir significa expiar, resgatar, e é uma palavra usada no Antigo Testamento quando alguma pessoa, enquanto vive, devido a dificuldades econômicas, etc., vem a ser vendida como escravo, e o seu irmão ou parente próximo paga o preço do resgate por essa pessoa e a liberta. Podemos verificar que isso é usado na Bíblia no sentido de que Deus salva cada um que crê no mérito do sangue do seu Filho unigênito pagando o preço por todos os pecados em seu lugar. Ou seja, esta palavra agora significa que nós, seres humanos pecadores, para escapar dessa destruição eterna, devemos lembrar, desejar e ansiar por aquela promessa de bênção que Deus deu nos tempos antigos a Jacó no val de Jaboque. Não, para que nós, seres humanos pecadores, recebamos o perdão para todos os pecados, nos tornemos povo de Deus e entremos naquele reino dos céus, devemos crer no mérito do sangue daquele Filho unigênito enviado a esta terra segundo aquela promessa de bênção, segundo aquela aliança. Ó Senhor, pois a minha iniquidade é grande. Jesus! Obrigado. Muito obrigado. Eu te amo. Confessamos que somos pecadores que não temos escolha a não ser morrer eternamente devido ao pecado.
Concede-nos graça para que, ao crermos no mérito do sangue de Jesus Cristo, possamos entrar naquele reino dos céus. Abençoo e oro em nome de Jesus. Amém.